sair da gincana. Gincana. Gincana agora. Vamos. Ô Caio, eu saí dessa gincana. Quando eu estava lá, eles diziam que fazer a obra de Deus era estar lá. Mesmo caso da primeira pergunta. Agora, eu sei que não é nada disso, mas eu preciso lhe perguntar uma coisa. O que é obra de Deus? Eles dizem que se eu não der o dízimo, pode acontecer o que aconteceu com Ananias e Safira comigo. Rapaz, são muito manipuladores, são os cretinos, canalhas espirituais. Pau canta, né, Caião? São canalhas, porque... Pô, fica louco. Abra aí Atos 5, que é a narrativa lá de Ananias e Safira, e veja se tem alguma coisa a ver com dar o dízimo ou não dar o dízimo. Ao contrário. Lendo o texto, leia você. Eu não vou abrir porque eu não preciso abrir, está escrito em mim, eu sei o que é a palavra, o que está escrito. Leia o texto. É o oposto disso. O texto é sobre mentir contra o Espírito Santo. Não é sobre dar e a obrigação de dar. É ao contrário, é sobre a desobrigação de fazer qualquer coisa que não seja sincera, voluntária e alegre. Esse é o ensino ali. Ananias e Safira não morreram porque deixaram de dar alguma coisa, o dízimo. Ao contrário, eles deram mais do que o dízimo. Eles venderam uma propriedade, como estava todo mundo vendendo propriedades e colocando dinheiro no fundo apostólico chamado depositar aos pés dos apóstolos, depois passou a ser gestão dos diáconos. E para atendimento dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, era esta a finalidade precípua daquelas doações. Como muita gente estava se solidarizando e vendendo naquele experimento de comuna que eles viveram e que não demorou e não durou tantos anos, logo depois eles foram vendo que aquilo tinha um tempo para ser vivido daquela forma, não dava para prosseguir na existência, existindo como aquela comuna. Aquilo durou um pouco de tempo, não durou muito tempo. Pois bem, naquele contexto, ainda na comuna de Jerusalém, Ananias e Safira venderam uma propriedade. E deram muito mais do que o dízimo. O dízimo é 10% do valor. Eles deram a metade do dinheiro da propriedade, chegaram lá e disseram: vendemos uma propriedade, isso aqui é tudo. E puseram. Quando Pedro adverte Ananias, diz: Ananias, escuta, a propriedade é tua. Quem é que te botou nessa gincana? Isso aqui não é uma gincana de doações, nem de aparições, nem de hipocrisia, nem de metas externas e de conquistas, não é. Então, tu não tinhas que ter dado nada. Agora, o que tu não podes é chegares e mentires ao Espírito Santo se nós estamos vivendo como flagrantes diante de Deus e a nossa vida quer ser em espírito e em verdade. E tu vieste mentir dizendo que este é o valor total da propriedade, uma propriedade que você não precisava dar nada para nós, mas se você quiser dar, dê o que você queira. Dê um pedacinho, não dê nada, dê tudo, dê a metade, mas seja sincero. Não venha dizer que tudo é a metade, que a metade é tudo, porque quem age assim é quem está na barganha, quem está pensando que a relação com os homens que recebem é uma relação pagã e fetichista. Já era a compra do acesso à hipocrisia e às barganhas e aos tráficos de influência. Era isso que Ananias estava pretendendo, sair bem na fita como o grande doador do pedaço. E a questão não era esta. Pedro é tão enfático, dizendo: olha, se tu não quisesses dar, tudo era teu. Você não tem que fazer isso. Agora, se você fizer, faça tudo com verdade e com sinceridade. Então, ao contrário, Atos 5 está nos dizendo: não precisa dar.
Mas se der, dê com sinceridade. Se você achar que é bom, é justo, é saudável, é grato, é um privilégio, é na direção certa, é um estímulo a um bom combate, a uma boa causa, e você quer crescer em generosidade, vá e dê o que você queira. Não precisa ser 10%, nem 5%, nem 100%. O que você pode, o que você queira. E seja sincero com isso e só isso. Ananias e Safira não morreram por não terem dado dízimo. Eles deram muito mais do que o dízimo. Eles morreram por terem mentido, por terem desenvolvido uma relação hipócrita com o dinheiro e com a doação, que é justamente a esse tipo de relação hipócrita que eles estão induzindo você e a vocês todos.